temos esse padrão de dependência emocional. Ela troca a dependência emocional de uma figura masculina por um outro tipo de dependência emocional, relacionada ao trabalho, à profissão e ao dinheiro, de tal forma que ela fica completamente angustiada com medo de perder o que ela conquistou. É que as mulheres estão tendo uma dificuldade muito grande em se permitir descansar, são as maiores vítimas do burnout, do esgotamento mental. A gente prefere procrastinar a fazer o que deve ser feito porque a gente tem medo do erro. E aí ela não consegue olhar para sua própria vulnerabilidade. A gente tá preso na nossa mente. A gente não consegue perceber a realidade. E aí a gente tem uma tendência muito grande a achar que a gente vai se realizar nas coisas, de tal forma que a gente se torna escravo das coisas. Tá vivendo um inferno dentro da nossa própria mente. A verdadeira satisfação não vem da posse, não vem da conquista material, vem da... Estamos começando mais um Lutz Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber aqui pela segunda vez. Que maravilha! Obrigado por ter vindo aí mais uma vez. Eu lembro muito carinho do nosso primeiro episódio, foi muito legal. Foi muito massa mesmo, a galera curtiu bastante também. Enfim, tô feliz de você estar aí de novo. Eu também tô muito feliz aqui de contribuir mais uma vez para uma temática que fala também sobre afetos, né? Porque hoje a gente vai falar de complexos. E complexos são... Tô falando do mesmo fenômeno, Total. Que é a busca por uma imagem perfeita, né? E assim, todas as mulheres são vítimas disso. A gente tem muita questão com o corpo, com transtorno alimentar. E aí uma coisa, Lutz, que eu percebi muito, assim, tanto estudando quanto na minha própria experiência, né, com mulheres, é que as mulheres estão tendo uma dificuldade muito grande em se permitir descansar, em ter prazeres. Elas se sentem muito culpadas em ter prazeres. Assim, de sair para se divertir e pensamentos relacionados às obrigações que ela deve fazer começa a aparecer muito forte e ela se sente culpada. O afeto da culpa fica muito predominante. E uma coisa também que eu achei muito interessante é como mulheres independentes da classe social, da origem que elas vieram e do patamar profissional que elas estejam, elas têm uma insegurança financeira e profissional, que se manifesta com o medo de perder tudo que conquistou. Lutz, eu atendo médicas, eu atendo funcionárias públicas, eu atendo mulheres que são autônomas, mas que já ganham super bem. Eu atendo mulheres de todas as classes, que já estão em determinadas hierarquias, já estão ocupando postos, né, que elas sonhavam quando eram adolescentes. E o medo de perder o emprego e de ficar sem dinheiro é muito forte. E aí uma coisa que eu percebi que me pegou é, ora, a gente tem falado muito sobre a questão da dependência emocional feminina em relação a figuras masculinas. Ok, e muita justiça, ela tem um caráter implacável. Tanto que ela faz o que faz com a Medusa, né? Exatamente, tomada pelos ciúmes. Então, a Medusa era uma grande discípula de Atena. Só que ela conta a lenda, né? Que ela acreditava que Medusa estava tendo um caso com um paquerinha dela. Apesar dela ser uma deusa virgem, ela é tomada por um ciúmes muito grande e ela transforma os lindos cabelos de Medusa, que era uma mulher muito bonita, em cobras. Né? Então, qualquer homem que olhasse para Medusa iria paralisar. Ela amaldiçoa Medusa. Tanto que Medusa também é o reflexo do seu escudo, né? Caramba. A imagem de Medusa está no seu escudo. E ela foi de uma tremenda injustiça com Medusa. Ela julgou Medusa muito mal. É a sombra da Atena. E nós mulheres, porque na psicologia junguiana, a gente fala muito sobre complexos maternos e complexos paternos, né? E, grosso modo, assim, para ficar uma linguagem mais fácil de ser compreendida, a gente fala sobre as filhas do pai e as filhas da mãe. As filhas do pai, né, são muito parecidas com a deusa Atena. São aquelas mulheres que tiveram um relacionamento, de certa forma, bom com o pai, que a personalidade do pai influenciou ela de tal forma que ela é uma mulher que se lança no mundo para conquistar coisas. E aí, essa filha do pai, ela pode ter o que o Jung fala, né, de um ânimos forte. E o que é o ânimos forte? Não é necessariamente um ânimos bom ou um ânimos mau. Como Jung, ele trata o psiquismo como um grande centro energético, mas são anos e são séculos, né, de história da humanidade. Então, sim, todas nós, é por isso que o Jung também fala do inconsciente coletivo,
Que são todas essas memórias que nós carregamos da humanidade. Então, o medo da solidão, né? O medo da exclusão, o medo da rejeição, que nos gera muita ansiedade, ele também é passado, né, geneticamente. Nós somos animais sociais. E aí, todas nós mulheres temos esse padrão de dependência emocional. Só que tem muita mulher que se acha muito independente. Não, eu sou independente demais, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, eu pago as minhas contas, eu moro sozinha, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí ela não consegue olhar para a sua própria vulnerabilidade. Ela não consegue olhar que o que está dentro, o que está lá na sombra dela, é o medo da dependência. Ela tem um medo de se ver dependente. É a vulnerabilidade dela, é a dor dela. E ela não quer acessar. E ela fica tentando compensar no excesso de independência para não enxergar e nem mostrar para ninguém que no fundo ela é dependente. E aí vem o ânimos, porque o ânimos ele sabe. Ele sabe que essa mulher morre de medo de ser vista como vulnerável, como dependente, como desamparada. E aí ele começa a produzir pensamentos. Você agora vai ter que fazer acontecer para não cair nessa dependência. E aí ele começa, toda vez que a mulher vai começar a se relacionar com alguém, ela fica com medo de ser dependente. A filosofia oriental, quando defende a meditação, ela fala disso, né? Você precisa observar de onde esses pensamentos estão surgindo. Quem é que pensa esses pensamentos em você? Ele tá vindo da onde? Né? E aí a mulher, quando ela sabe, nossa, peraí, esse pensamento de que eu não sou boa, de que eu sou burra, de que eu não sou bonita, de que eu sou incapaz, está sendo produzido pelo meu ânimos. Não sou eu que penso isso de mim mesma, é ele. Quando eu consigo fazer essa diferenciação, isso já me dá muito mais autonomia, muito mais poder. Porque se eu me identifico com esses pensamentos, pensamento também produz afeto. Se ele produz um afeto triste, como a culpa, a vergonha, o medo, meu corpo ele vai ter impotência de agir. Se eu tô triste, se eu tô com vergonha, se eu tô me sentindo culpada, se eu tô me sentindo com medo e ansiosa, eu não consigo agir. E aí eu procrastino. Olha como a procrastinação é muito mais complexa do que a gente imagina. Como ela tá relacionada a esses complexos. Né? A gente tem a tendência, assim, por exemplo, tem uma discussão muito grande que eu estava tendo com os amigos meus da comunidade junguiana, né? Que a gente... não, porque, por exemplo, a gente pode agora fazer terapia com o ChatGPT. Porque o ChatGPT vai me dizer o que eu posso fazer. Ora, todos nós sabemos o que nós devemos fazer. Por exemplo, a gente sabe que a gente precisa dormir bem, a gente sabe que a gente precisa da resposta do estresse dos homens. E o mundo do trabalho... Né? O mundo do trabalho, feito por homens e para homens, é a competitividade, é o bater meta, é o correr, é o falar mais forte, é o falar mais alto, é ser isso, é aquilo. E a gente utiliza, né, o comportamento masculino como exemplo de sucesso e tenta se moldar de forma quase uma forma de caricatura ao comportamento masculino. A gente produz o nosso próprio inferno. Porque se eu tenho um comportamento masculino como exemplo a ser seguido para o meu comportamento, eu vou me distanciar da minha verdade, da minha natureza. E aí eu vou estar vivendo um inferno na minha própria pele, na minha mente. Eu vou estar distante de mim e eu não vou estar feliz, independente da quantidade de dinheiro que eu ganhe. E aí, Lutz, a gente tem um fenômeno social acontecendo. Que é o seguinte, eu não sei se vocês têm percebido, nos últimos anos, o movimento de as mulheres precisam de um homem provedor cresceu muito. Eu vejo muito esses dois extremos. É isso. É a galera que fala, a mulher precisa de um homem provedor e tal, tem que voltar ao feminino dos anos 50 lá, que parecia nos comerciais dos Estados Unidos. E tem outro extremo que não... da autossuficiência feminina, né? Esses dois homem extremos. Não presta, coisa do... Exatamente, esses dois extremos. E isso também me chama a atenção, né? No caráter sociológico de pensar o porquê que isso está acontecendo. Será que não tem uma terceira via? Será que a gente tem um livro muito famoso que você deve ter lido, que é O Poder do Agora? Uhum. Esse livro é maravilhoso, né? E é um livro que fala exatamente do nosso drama moderno,
a gente tá preso na nossa mente. A gente não consegue perceber a realidade. A gente não consegue usufruir verdadeiramente das coisas. A gente quer possuir as coisas. A gente quer dizer que tem, né? Eu tenho um carro, eu tenho um apartamento, eu tenho um trabalho foda, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas usufruir de fato. Sentir o prazer de comer uma comida... Sabe o famoso... Porque agora tá na moda, né? Eu acho que essa moda, ela já fala de uma necessidade nossa afetiva, que é o comida de vó, de se voltar mais pra simplicidade. De, poxa, eu consigo usufruir... Café da manhã com calma. Café da manhã com calma. Eu consigo aqui usufruir de um sol tocando no meu corpo, de ler um livro na grama, de estar com a pessoa que eu amo, de conversar. Essa troca... Né, que a gente vai chamar de uma troca erótica e não tem necessariamente a ver com a relação sexual, né? Mas o erotismo é sobre relacionamento. Esse envolvimento a partir do relacionamento, que é o que de fato nos torna felizes. As experiências, né, afetivas que a gente cria na nossa vida, os momentos felizes, alegres, de cumplicidade, de companheirismo, como isso enriquece a nossa vida. Não é à toa... desculpa, pode falar. Que essa ideia do conquistar e do ter e tudo mais... também vai afetar o homem. Consegui construir a família perfeita que me disseram que eu deveria construir, mas eu me sinto vazia por dentro. E aí, essa autora, ela fala de como a heroína, quando ela alcança todo sucesso, ela percebe que dentro dela existe uma aridez espiritual. Como assim? Eu alcancei tudo, mas eu me sinto vazia. Por quê? Porque se na busca... por esse sucesso, por essa conquista, eu me distanciei de mim mesma, do meu self, deixando com que a minha identidade fosse tomada exclusivamente por esse ânimos, que também tem objetivos dele, né? Eu vou perdendo a conexão comigo mesma, com o meu corpo, com o meu prazer. É por isso que tantas mulheres também têm dificuldade com chegar ao orgasmo ou ter uma relação sexual satisfatória. Porque elas ficam tão no pensamento, que elas não percebem o corpo. Estão desconectadas do próprio corpo. Assim, ó, tendo mulheres que elas não conseguem perceber quando elas têm vontade de ir ao banheiro fazer xixi. E tão desconectadas que estão do próprio corpo. Não conseguem sentir quando elas têm fome de verdade. Ou quando ela só está comendo por compulsão. Não conseguem perceber quando elas estão tendo prazer. Quando elas estão... Assim, isso aconteceu até comigo. Eu lembro uma vez, assim... na minha análise, que eu falava, cara, eu não sei quando é que eu tô cansada. Será que eu tô cansada mesmo? E aí, sabe o que eu comecei a fazer, Lutz? Eu comecei a escrever. Que é, né, tipo, e a gente, nós mulheres, isso é uma atenção muito especial, por quê? A gente já tem, Lutz, o mito da inferioridade feminina internalizado dentro da gente. Que foi construído dentro do patriarcado, né? Homens são superiores às mulheres. E esse mito da nossa inferioridade, muitas vezes a gente acredita. Eu não sou tão boa quanto o homem. Então, para eu estar ocupando determinado espaço de poder, que é ocupado por homens, eu preciso ser incrivelmente foda. Perfeita. Magnífica. E aí, ou seja, a minha inferioridade, o meu mal-estar relacionado à minha própria inferioridade, vai fazer com que eu tente compensar esse mal-estar buscando uma superioridade. E me associando... e sendo influenciada por esse complexo de poder. Que é o que muita gente faz. Todo mundo que está buscando esse complexo de poder, no final das contas, só está mal na própria pele. Não consegue se sentir bem consigo mesmo e precisa compensar em se autoafirmar, em se dizer muito inteligente, muito rico, muito capaz, muito poderoso. Você sabe com quem você está falando? Né? Que é esse delírio de ter poder sobre os outros, mas que no final das contas só traz sofrimento. Você nunca vai ser livre se você acha que você precisa ter poder sobre os outros para ser feliz. Você é um escravo desse complexo de poder. E aí a sua vida vira um inferno, né? E aí falando, né... Tem uma música do Raul Seixas que ele fala: mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, alguém pode querer. E quanto tempo foi necessário para fazer com que isso acontecesse? Como a gente está dentro dessa era da internet, da informação, a gente vê um vídeo lá, né, no TikTok, no Instagram, a gente não percebe o tempo que é necessário para o processo das coisas. E a gente, inclusive, esse é o maior drama, eu acredito que é o maior drama dessa nova geração. Que é essa geração que vê o TikTok, que acha que a pessoa ficou milionária rapidamente, só produzindo um videozinho, e não percebe todo o processo de trabalho exaustivo que tem por trás. E ela acha que ela vai, sim, entrar no mercado de trabalho, já vai assumir um
uma postura de um CEO de uma empresa e vai ficar muito rica no piscar de olhos. Aí, quando não consegue ter todos esses resultados rápidos, ela fica frustrada. Fica mal, tem uma depressão. Acha, nossa, por que é tão fácil para o outro? Não é fácil para ninguém, gente. É lento para todo mundo. Né? É muito trabalho envolvido, é muito sofrimento, é muito erro, né? É muito erro para pouco acerto. E a gente não tá mais conectado. Como a gente tá completamente desconectado das leis da natureza, a gente também tá desconectado do nosso próprio processo de desenvolvimento. E aí a gente se deixa iludir por um complexo de poder, né? Que acha que tudo é fácil para todo mundo e não é fácil para ninguém. E aí a nossa autoestima, ela também vai ser um produto de como a gente se relaciona com todas essas ideias, né? Que constitui a nossa vida social.